Olá, pessoal. Hoje, dia 1º de outubro. Gente, como é que o tempo está passando rápido. Hoje, quarta-feira, 1º de outubro de 2025, estamos nós aqui de volta mais uma vez. Se você entrou no vídeo por causa do título, né? Fim dos bolsonaristas. Isso aí, esse título me veio à cabeça justamente porque um inscrito no canal fez uma pergunta para mim justamente sobre o fim dos bolsonaristas. Ele disse: Josemir, o Eduardo Bolsonaro falou que se não tiver anistia, será o fim do bolsonarista ou o fim da direita, né? Lembrando a você que direita e esquerda sempre existiu, tá, gente? Só que de 2015 para cá, quando houve aquele negócio dos 20 centavos, depois veio o Bolsonaro e tal, a direita explodiu, a direita acordou de vez e percebeu o quanto que se a gente se preocupar com política é importante para a nossa vida. Tudo na nossa vida tem política, tudo. Você não se atentar para escolher de fato um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, senador e um presidente da república, você está fadado ao fracasso, automaticamente você está fadado a destruir o seu país. Isso é uma questão de tempo. E falar em tempo, você está entendendo hoje por que o Brasil está nessa situação. Um judiciário todo aparelhado. Dos 11 ministros que estão na Suprema Corte do país, 8 foi um presidente que colocou, o mesmo grupo que colocou. Isso é muito ruim, principalmente para a democracia. Vocês têm que entender isso. É uma coisa, são tantos detalhes que se você parar para falar, cara, realmente é uma coisa errada. Inclusive, eu aproveito aqui para falar, se tem algum deputado e senador, vocês precisam fazer um projeto de lei que acabe com esse negócio. Ó, vai sair mais um ministro, o atual presidente vai poder botar outro. É inadmissível na atual conjuntura que a gente está vendo, tudo que está acontecendo, porque o mundo, gente, é feito de transformações, a gente vai vendo as falhas e vai consertando. É inadmissível que uma única pessoa consiga colocar tantos ministros na Suprema Corte. Ministro esse que nunca, poucos, né, um só eu acho, ou 2, que fizeram concurso público, são concursados. Os outros, indicados. Basta o cara ser um advogado, segundo eu vi informações, não precisa nem ter OAB, pode ser um ministro. Eu acho que foi o caso do Dias Toffoli, não tenho certeza. Mas é assim que funciona? E olha que absurdo, esses ministros da Suprema Corte, todos os outros que são concursados, estudados, concursados, fizeram prova para passar, ficam abaixo deles. O que eles decidirem na Suprema Corte é o que vale para toda a justiça do país. Vocês têm noção disso? O resultado é o que a gente está vendo hoje. Se eles têm um cunho puxado para um lado, para uma ideologia, vai arrastar o Brasil, o país inteiro. Mas ainda bem que a gente acordou. Então nós vamos estar falando sobre isso, fim do bolsonarismo, nós vamos estar comentando sobre isso. Mas olha só, gente, eu vou começar aqui mostrando um vídeo para você que eu encontrei na internet e vivo a internet por conta disso. Gilmar Mendes. É um vídeo que não é tão antigo assim não, né? Ele, em Portugal, numa entrevista, ele falando que ele reconhecia que não houve golpe, porque não teve ninguém para ser o comandante. Como é que você vai dar um golpe? Quem é o comandante? Quem é que está na frente? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, que é de extrema importância. E aí a gente se pergunta, então como é que essas pessoas foram condenadas? Como é que o cara bateu como é que essa mesma figura aqui, né? Lógico, né? O afilhado dele, que ele é padrinho, né? Do Alexandre de Moraes, bateu o pé, fez beicinho e disse, não, foi tentativa de golpe sim, Gilmar. Que história é essa? E Gilmar, tá, é isso mesmo. Foi. E colocaram isso na cabeça da mídia, né? E levaram para a população brasileira, só que o mundo tá de olho, né? E o Donald Trump não engoliu essa conversa mole, não. Vamos ver aí o dia que Gilmar Mendes reconheceu de fato que não houve golpe. Mas depois, como sempre, foi o caso
na mesma coisa, na mesma situação do Lula, né? Que eles disseram que o TRF4 fez um bom trabalho em condenar o Lula e que deveria, sim, corruptos ir para a cadeia e depois mudaram de opinião. Essa é a justiça da Suprema Corte do nosso país. Vamos ver, Gilmar Mendes. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe, não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Muito bem, ele estava em Portugal, ele diz aqui, né? Eu vou soltar um vídeo aqui, gente, antes de eu comentar sobre o fim do bolsonarismo, né? Que é uma pergunta, não é uma afirmação, tá? É o fim do bolsonarismo? Vocês vão saber já já que eu vou estar comentando sobre isso. Eu não sou o dono da verdade, mas vou fazer a minha análise, tá bom, gente? Diante dessa pergunta que esse inscrito fez, baseado na fala do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Senador Márcio Bittar, ele vai falar para você quem é esse tal de Paulinho da Força que escolheram ele. Por que escolheram esse tal de Paulinho da Força para ser o relator da anistia? Completamente sem sentido, mas vamos saber quem é esse tal de Paulinho da Força? Senador Márcio Bittar vai passar para nós quem é essa figura aí. É um vídeo de 3 minutos, mas vale a pena você assistir tudo na íntegra. Dá uma olhadinha aí. Saiba agora o que o relator do projeto que deveria ser da anistia, Paulinho da Força, o que é que ele tem a ver com o rombo bilionário do INSS. Porque essa relação a mídia está escondendo. Vamos aos fatos. Uma ONG chamada Conafer, que se diz representante de indígenas, quilombolas, agricultores, montou o esquema para roubar os mais vulneráveis. Eles usam essas pessoas para fazer uma associação com o INSS para auferir desconto de cada uma delas, sem o consentimento. As vítimas, os mais pobres, indígenas, idosos, pessoas que mal sabem ler um contrato. E quando foi que esse esquema explodiu? Os números do TCU são claríssimos. A arrecadação dessa ONG saltou de 54 milhões em 2021 para mais de 200 milhões em 2023. Um crescimento de 270% no governo de Lula da Silva, que retomou e expandiu os convênios que facilitou a vida dessa turma. Eles transformaram o benefício social, o dinheiro do pão do aposentado, em fonte de lucro para uma entidade absolutamente suspeita. Agora vem a conexão que a grande mídia não vai te mostrar. Quem é um dos fundadores dessa ONG? Da Conafer. Justamente o deputado Paulinho da Força. Exatamente. O mesmo deputado que foi escolhido pelo sistema para ser o relator do projeto da anistia, que desfigurou o projeto inicial e inventou agora uma dosimetria. E assim, garantindo que os presos políticos continuem na cadeia por um crime que não cometeram e que o Brasil não seja pacificado. Dá para perceber a engrenagem? Um dos fundadores da ONG que rouba aposentado é o mesmo escolhido pelo sistema que sabota a anistia. É a mesma turma, o mesmo sistema, agindo em diferentes frentes para se manter no poder. E o pior de tudo é que esse roubo bilionário do INSS não é um caso isolado. Por trás de tudo isso tem os mesmos atores que criaram o Mensalão, o Petrolão e que agora montaram esse esquema que explodiu no governo do PT, o roubo dos aposentados. De fato, o Alckmin estava certo quando ele disse que aquela turma queria voltar à cena do crime. E por que exploram os indígenas de forma tão cruel? Por que que esse time é contra o marco temporal? A resposta é o método. Eles precisam manter o índio na miséria. Eles precisam que o índio continue não sendo dono da sua terra, não podendo explorá-la, porque assim o indígena continua pobre e assim continua sendo refém dessa turma. Para eles isso é só um número, não são pessoas, então é só um número para justificar a existência dessas ONGs e para arrecadar bilhões que quase nunca chegam na ponta. A miséria do indígena é o lucro da ONG, o roubo no INSS, a sabotagem no projeto da anistia e a luta contra o marco temporal não são fatos isolados. Eles são peças da mesma máquina, uma máquina que precisa da miséria para sobreviver e de reféns para justificar o seu poder. Sou Márcio Bittar, senador pelo Acre, cresci na verdadeira Amazônia e conheço o sofrimento da nossa gente, que vive sendo explorada. Iremos até o final com a investigação do rombo bilionário dos vulneráveis aposentados do INSS e continuarei lutando para libertar o povo da Amazônia das garras dessas ONGs. Siga meu perfil e compartilhe esse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.
Senador Márcio Bittar, dá uma olhadinha aí no perfil dele, né? Já vai seguindo. Ele falou uma coisa aqui, né? Que para manter os índios ali na palma da mão, né? Eles sempre dão migalha para poder fazer. O cara não pode enriquecer, não pode ir para frente, tem que estar sempre dependendo do Estado. Está sempre sendo dependente do Estado. Não é só na questão indígena, não. Você vê para a população do Brasil inteiro é assim. Por que o PT adora esse pessoal da... Eles adoram porque eles... dá migalha para manter você pobre. Eles não vão dar a vara para você pescar e você pescar bastante peixe para vender e abrir várias peixarias, não. Eles vão lá e vão te dar um peixinho todo dia, que é para você, o Lulinha, o seu Lulinha, ô Lula, minha comidinha, você com fome, desesperado. Ele vai lá, dá um peixe, todo dia vai te dar um peixe. Ele não vai te dar vara e nem mandar você ir para um rio que tem bastante peixe para pescar, que é para você não ficar rico. Essa é a verdade. O modus operandi é o mesmo. Gente, vamos falar aqui, eu queria falar outras coisas, mas para o vídeo não ficar mais longo, vamos falar sobre essa fala do Eduardo Bolsonaro. Olha, tudo depende da gente. E quando eu falo depende da gente, começa por nós. Como é que eu saio daqui na rua da minha casa, me dá uma tristeza tão grande que muitas dessas pessoas que eu vejo nas ruas são pessoas que vão nas redes sociais reclamar. É carro parado na calçada, o cara para na curva, que é proibido parar, o cara faz rua estreita, o cara para dos dois lados, trancando a rua toda, o cara... A calçada precisa ter 1,5 metro, o cara, além da calçada já está todo irregular, o cara ainda estica o muro para frente. Eu estou falando isso, você deve estar falando assim, Jesus, é mentira, você não tá... Eu acredito que muita gente vai acreditar. O cara abre uma borracharia e coloca o carro em cima da calçada para trocar os pneus. O cara abre uma oficina mecânica, a oficina está toda a calçada toda suja de graxa, porque o cara para em cima da calçada para fazer a parte mecânica do carro. Tendo ele uma loja, mas a loja já está cheia de carro, ele bota na calçada. Ninguém, chama-se fiscal de postura, nenhum fiscal de postura da prefeitura, eu estou falando aqui de Duque de Caxias, mas isso serve para o Brasil inteiro, passa. E se passa, faz vista grossa. Vocês estão entendendo a situação do Brasil? Agora, quando eu falo depende de nós, é de cada um de nós. Eu vou morrer e vou embora um dia, mas eu tenho certeza que eu fiz a minha parte. Então, assim... Mas, vindo para nós e falando sobre o bolsonarismo, gente, vai depender da gente. Eu sou um patriota, né, conservador, sou cristão, quero o bem do meu país, não vou votar em qualquer um. Hoje eu entendo que existe esse tal de centrão, não vou nessa onda deles, precisa ser um cara raiz. Agora, assim como um dia surgiu o Enéas, né? Assim como um dia surgiu o Enéas e a gente não se atentou, surgiu, tantos anos depois, o Bolsonaro. Vai ser o único na vida? Não. Vamos ser sinceros. Eu sou um cara muito assim, eu sou muito pé no chão nesse sentido, muito frio para analisar a situação. Eu gosto do Bolsonaro, eu sei que ele é um cara honesto, gostaria muito que ele continuasse vindo, tudo normal, né? Mas também vejo que Deus falando assim, será que, como eu já falei, será que ele não já teve a oportunidade dele? Porque, gente... É muito complicado até a gente falar, né? Será que Deus está mesmo querendo que ele volte diante de tanta situação? Eu não sei, tá? Eu não sei. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, é o fim do bolsonarismo? Bom, se a gente considerar que bolsonarismo vem de Bolsonaro, pode até ser. Mas se a gente for pelo lado, como eu estou falando, um lado amplo, não, eu sou de direita, sou conservador, sou cristão, e sou anticomunista. Isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Isso surgiu em 2017, tudo bem, com a onda Bolsonaro, mas não vai acabar. Esse povo acordou. Agora, para acabar vai depender de nós. Agora, tem uma coisa que eu não vou falar aqui para não dar, né? Não dá, como é que se fala? Bota bala na agulha do inimigo. Mas existe uma coisa que de fato pode realmente acabar, não só com a direita, como o bolsonarismo. Uma coisa, eu não vou falar aqui, e não precisa vocês comentar aí, fica para vocês, tá? Se realmente a direita for atingida nesse alvo, vai balançar e vai balançar muito a ponto realmente de tirar toda a força da direita. Eu sei
que depois do dia 8 de janeiro enfraqueceu bastante, principalmente nos primeiros meses. Até hoje tem gente com medo, né? Principalmente aqueles que ainda estão presos com tornozeleira, né? Eu sei que enfraqueceu de certa forma, mas hoje, graças a Deus, diante de tudo que a gente tá vendo, e com a entrada dos Estados Unidos nessa batalha aí, a direita, ou o bolsonarismo, ele começou a se reerguer de novo. E não é hora da gente nem sequer pensar nisso. É hora da gente arregaçar a manga e, lembrando a vocês, dia 7 de outubro agora, né, vai ser um dia de semana, se eu não me engano, vai ter uma passeata pela anistia. Será lá em Brasília. Não sei se vai ter em outros lugares do Brasil, mas em Brasília, o foco é Brasília. Michele Bolsonaro, assim como Gustavo Gai e todos de direita, estão pedindo para lotar ao máximo possível. Quem puder ir para poder lotar, mostrar a força, porque só assim a gente vai poder reverter essa situação da anistia. Eu não sei o que vai acontecer, eu espero a Deus que realmente o maior número possível de direitistas vão, né, ou bolsonaristas vão, para poder a gente dar o recado e reverter essa situação. O Paulinho da Força continua dizendo que tem que ser a tal da dosimetria. A direita em peso, até o Centrão já falou, olha, sem anistia ampla, geral e restrita, não vai ter negócio. Então você observe aí que está havendo uma quebra, uma força de braço. Vai ganhar quem tiver mais força. E não tem como você dizer que a gente tem força se a gente não consegue colocar nas ruas um número expressivo de pessoas. E esse é o ponto-chave. Quando tiver manifestação, tem que ir para a rua. Tem que fazer o maior número possível. Isso tem um peso enorme na imprensa, tem um peso enorme internacional e tem um peso enorme na decisão do que vai acontecer no Congresso. Você não tenha dúvida disso. E quem duvidar está completamente perdido em relação à política. Tá certo? Meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado por o vídeo não ficar mais longo. Peço perdão se o vídeo ficou longo, né? Mas eu falei o que precisava falar. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.